Olá, sejam muito bem-vindos ao Madrugada Astral, a sua revista eletrônica. Todos os dias aqui tem um comunicador diferente, sempre trazendo uma mensagem de luz, de autoconhecimento para você iniciar o seu dia com o pé direito. Nesta quarta-feira, ou melhor, toda quarta-feira, quem tem um encontro marcado, você tem um encontro marcado aqui comigo, toda quarta-feira a partir das 5h30 da manhã. E hoje nós temos um convidado muito especial aqui comigo. Afinal, o céu, ele é uma verdadeira constelação de saberes, né? Ele é comunicador aqui da casa, da Rádio Vibe Mundial e da Astral TV. Ele é astrólogo, tarólogo, hipnólogo, colunista e palestrante. Ou seja, um homem múltipla faceta. Com vocês, Paulo Beni. Olá, Cláudio, toda a audiência sua aqui. Bom dia e gratidão aí pela oportunidade de dividir esse espaço aqui com você. O prazer é todo meu ter você aqui no meu programa, o meu companheiro de trabalho. Isso. Para que a gente, nesta manhã, troque aí conhecimento, vamos falar de astrologia, vamos Perfeito. falar de hipnose. Vamos. Afinal, como eu falei, ele é multifaceta, né? Como um bom geminiano. De gêmeos. De gêmeos. Nossa, Então legal. não tem jeito. Às vezes as pessoas falam assim, geminiano é tão profundo como um pires. Uhum. Não é o meu caso. É que a gente, como geminiano, Sim. tem uma tendência natural a se interessar por vários assuntos, mas obviamente, sabendo disso, aí eu vou lá e me aprofundo naquele assunto. Mas é muito gostoso poder ter esse leque, talvez de conhecimentos e de saberes, porque aí eu vou utilizando no meu dia a dia. Legal. Paulo, para a gente começar essa entrevista nessa manhã com os nossos ouvintes, para você que nos acompanha aí pela Rádio Vibe Mundial ou pela Astral TV, como que começou essa sua caminhada espiritual? Foi algo que iniciou do nada? Foi algo que despertou? Como que se iniciou o Paulo Beni nesta caminhada? Eu sempre fui interessado nessas coisas místicas, a gente pode falar, esoterismo. Uhum. Eu lembro, inclusive, eu de criança, na época que o Gasparetto fazia televisão, e ele tinha um programa, se eu não me engano, na antiga TV Manchete, então eu já entreguei a idade aqui. Isso daqui da Rede TV. E ele tinha um programa lá que ele falava sobre espiritualidade, as pinturas mediúnicas, Legal. fazia aquelas mentalizações e eu repetia. Só que como eu era criança, minha mãe não deixava eu assistir. Não pelo preconceito do programa, mas pelo horário. E aí ela falava... Aí ela ficava assistindo e era um sobrado. Então ela assistia e eu do quarto eu ficava ouvindo e reproduzindo, tentando fazer. E sempre gostei. Eu tinha um pouco de medo? Até tinha. Que eu pensava, falava, acho que eu vou encontrar o desconhecido. Um pouco depois, a minha mãe aprendeu a ler cartas, fazer a leitura, mas com aquele baralho nosso. Tradicional. Ela aprendeu, até outro dia eu perguntei para ela, mãe, de onde a senhora aprendeu? Foi com uma amiga que me ensinou, essa amiga nem tenho mais contato, e ela me ensinou. E eu fui usar isso com uma vizinha, e acertei a questão da gravidez dela e o sexo, ou seja, as cartas por si já estavam falando um pouco desse meu caminho. Andando um pouco mais, aí eu fui para uma carreira tradicional. Eu fui profissional da área de educação, trabalhei como professor, instrutor, trabalhei na área administrativa, fui até diretor de escola, trabalhei como diretor de escola numa rede de escola profissionalizante, mas nunca me distanciei disso. Era como um chamado. Entendi. Então, paralelamente, fui fazer os cursos, fui fazendo a minha formação de novo como um bom geminiano. Aí nisso descubro a Rádio Vibe Mundial, que na época era só o Mundial. Então eu ia de casa para o trabalho, ouvindo o Mundial, voltava os comunicadores e eu participava das vivências e estudando. Até que em 2018 eu faço aí a chamada transição de carreira, que de romântica, já aviso a todo mundo, não tem nada de romântico. Sim. É um pouco tenso, obviamente, mas eu senti que era aquele momento. Aquele medo, aquele frio na barriga, será que vai dar certo, será que não vai? Mas como um bom geminiano, você falou, eu vou. Eu vou, e um pouco aqui dedurando o meu mapa, né, o meu ascendente Capricórnio, dizendo assim, bom, já que você vai, então faz direito, faz com meta, passo a passo. Sim. E aí é o que eu fui fazendo. Então em 2018, aí, e estava ainda trabalhando e também estudando um pouco dessas áreas, eu saio da área de educação e aí me dedico integralmente a essa área da espiritualidade.
obviamente, assim, eu venho de uma família católica cristã, mas aquilo também só não me atingia. Eu sempre gostei de estudar um pouco do budismo, entender a área espírita, ou seja, beber de outras fontes para formar a minha espiritualidade. Sim. Então hoje eu me considero como espiritualista, entendendo que eu não preciso dos dogmas, eu preciso do entendimento e da vivência. Aí você consegue tirar um pouquinho de cada religião, digamos assim, Isso. aquilo que serve para você. E construir a minha. Exato. Isso Esse final de semana mesmo, eu participei lá de uma apresentação da Monja Coen. Ai, que legal. Fui lá e, assim, foi muito recompensador. Primeiro porque ela é uma pessoa de luz, onde ela passa já ilumina mesmo. Aquela voz calma, tranquila. Repleto de aprendizado. Então, saí dali repensando um pouco da minha vida, dos meus valores. Então, a minha caminhada espiritual, de espiritualista, vai acontecendo assim. E hoje, certamente, eu não me arrependo de todos os movimentos que eu fiz. Ainda estou realmente ávido por construir essa nova carreira espiritualista, mas entendendo que quando a gente acredita e ama o que faz e respeita o nosso mapa, aí o sucesso vem. Nossa, muito bacana. Engraçado como a gente atrai pessoas parecidas com nós mesmos. Sim. Eu também fui da área da educação. Também, olha aí. Fui professor aí por alguns anos de História, Filosofia e Geografia. E quando você falou da história da sua mãe, por incrível que pareça, eu tenho essa recordação que minha mãe também me ensinou basicamente ali, mas eu nem pensava em trabalhar com isso do nada. Sabe? Olha que incrível. Que incrível. Incrível. Isso na astrologia a gente não chama de coincidência, mas chama de causalidade. Ou seja, justamente porque há uma causa para que a gente possa se encontrar neste encontro e até em próximos encontros, porque justamente são esses caminhos congruentes que a vida vai nos conectando. Que legal, tá vendo? Mais vários aprendizados que nós teremos hoje no programa. Então ele já deu uma dica, ó. Tá com medo aí de fazer uma transição de carreira? Não tenha medo. Que tal analisar até o seu mapa aí, ver se tem possibilidade para ver se você tá no seu caminho certo. Afinal, Paulo Beni é astrólogo. Dá para identificar isso no mapa também? Dá muito bem. A gente até... Quando nós fazemos o curso de astrologia, que é um curso quase como uma faculdade, uma das matérias é chamada Astrologia e Ética. Por quê? No momento que você me passa seus dados, dia, mês, ano, hora e local de nascimento, você sendo um bom astrólogo dedicado, ali você está vendo a pessoa, você está vendo a essência da pessoa. É quase como uma invasão de privacidade. Hoje com os atendimentos online, às vezes eu vou conhecer a pessoa no dia do atendimento. Então ela me passa tudo por WhatsApp, o que seja. Então, no momento que eu abro o mapa, eu já sei quem é aquela pessoa, já sei seus desafios potenciais, futuro, passado. Então, quando ela abre ali, eu só estou vendo a imagem atual. E aí, obviamente, ela vai me dizer um pouco mais como é o seu dia a dia, o bate-papo. Então, a gente consegue observar nuances da pessoa que às vezes nem ela está percebendo. Então, realmente, a gente tem que ter muita ética, muita não, né? Tem que ter ética e valorizar o mapa de cada pessoa, primeiro porque é um caminho pessoal, único, então esse é o primeiro valor, e segundo porque nós estamos entrando numa intimidade a qual a pessoa está dando a possibilidade de que você, profissional, possa fazer essa partilha. Sim. Paulo, então eu posso dizer também que a astrologia ela é um direcionador de caminhos? Porque, por exemplo, se a pessoa acha que ela não está no seu caminho ali de vida ou missão de vida, ela também pode ser um direcionador? Ou ela é um direcionador? Ela é um direcionador, inclusive porque a astrologia ela surge assim. No passado, vamos pegar ali na época dos reis, rainhas, imperadores, onde cada imperador, rei, tinha o seu mago, que era o astrólogo. Eram os imperadores, imperatrizes, reis e rainhas que tinham mapa. O súdito não tinha mapa. Primeiro que ele não tinha os dados, não havia essa possibilidade e nem tinha esse alcance. Então, apenas a grande, vamos dizer, burguesia ali é que tinha mapa. Entendi. E esses mapas iam direcionando decisões, invado ou não invado o reino, sigo esse caminho ou não. Caramba. Eu caso o meu filho, minha filha com aquele outro filho, filha do outro reinado e vou me dar bem ou não.
Então era papel do astrólogo mostrar esses caminhos. Uhum. Ao longo dos tempos, a astrologia vai chegando mais perto das pessoas mais comuns, como Sim. nós, e aí as pessoas vão tendo essa possibilidade de perceber qual é o seu caminho. Porque a intenção da astrologia, e aqui eu já faço de novo um aporte aqui aos nossos amigos e amigas psicólogos, que às vezes a gente tem às vezes um determinado atrito, porque assim, às vezes eu ouço assim, a astrologia é determinista. Não, ela não é determinista. Uhum. Aliás, por exemplo, quando você liga o seu GPS do carro para traçar um caminho, você tem toda a possibilidade de fazer outro caminho. Exatamente. Ele não está falando que você vai naquele caminho, pronto, e acabou. A mesma coisa a astrologia. Ela aponta o melhor caminho. O caminho sem trânsito, o caminho sem buraco. Ou, vai ter uma blitz, então eu estou te avisando antes, porque não tem outro melhor caminho. Então, tá tudo certo com seus documentos? Você vai passar na blitz? Então é assim que a astrologia funciona. Ela tem esse movimento de recomendar, entender se é o melhor caminho. Cabe a você. Bom, eu entendo então que eu posso seguir esse melhor caminho, mesmo com o desafio que tem ali na frente, mas se eu seguir outro caminho, talvez eu vou encontrar desafios maiores, desafios que eu não estou preparado. Então, por isso é a beleza da astrologia, te conectar à letra do universo para uma melhor vida, uma melhor escolha. Que ótimo, olha que aprendizado. Afinal, ela não é um ditador, né? Não. Quem escolhe sempre o resultado final é o consulente? É o consulente, a pessoa, o cliente. E isso é interessante porque, à medida que as pessoas vão conhecendo, é uma quebra de paradigma. Eu já fiz mapa, Paulo. Você já fez? Fiz. Fez aonde? Eu fiz num site lá. Bom, legal, ótimo. Já deu o primeiro passo. Sim. Mas o site é frio. O gostoso de você fazer com um profissional é que, assim, poxa, você fazendo com um profissional, você tem um momento da interação, de perguntar, de questionar até aquilo. Aí você questionando, perguntando, você vai ter uma resposta. Vai tirar todas as suas dúvidas ali. Coisa que num site a pessoa não vai conseguir. Às vezes a pessoa assim, eu recebi aqui um calhamaço de 100 páginas para ler. Eu já passei por isso. Eu também. Já passei por isso. Ou seja, você vai toda hora parar para ler 100 páginas? Não vai parar para ler. Então hoje a beleza de você gravar a consulta, poder verificar no celular aquele questionamento que você fez é muito melhor. Porque a ideia da astrologia é que ela seja prática, aplicada no dia a dia. Como, por exemplo, todo mundo já leu lá o seu horóscopo, ou no site aqui da Vibe Mundial, ou num jornal, que seja. Aquilo bem feito, ele tem um direcionamento. Já dá um caminho, um pequeno caminho. Mas se a gente imaginar, vamos ver hoje o signo de Gêmeos, 1/12 do mundo é geminiano. Todo mundo vai ter a mesma coisa? Talvez não, tá? Mas se for bem feito aquele horóscopo, já é um caminho. Já é um norte. Já é um norte. Agora, com o mapa e as previsões, a possibilidade de alcance é muito melhor. Porque é o que a gente chama de horóscopo individual. A partir dali você tem as suas escolhas amparadas num instrumento bem factível. A gente pode até dizer que você fazer um mapa astrológico é como cortar caminhos, eu posso dizer assim, né? De alguma maneira, sim. De alguma maneira, porque se você está passando por várias dificuldades, não encontrou sua missão, não encontrou aquela profissão, tudo isso no mapa pode ser identificado, né? Pode. E você pode ali, talvez, identificar pontos que você ali não tinha identificado antes, né? Então se eu for por esse caminho é melhor para mim. Né? Sim. E é interessante. E é interessante porque nós, na nossa vida cotidiana, a gente, em geral, vai dar valor para aquelas coisas que nos saltam aos olhos. Se você mora sozinho, então você vai cuidar do seu campo financeiro, talvez da sua casa, o seu patrimônio, de uma relação familiar com o pai, mãe, irmãos, trabalho, amigos, ou seja, está circunscrita essas áreas. Mas o mapa tem outras áreas. Para quem é casado, casada. Então tem o cônjuge. Então, quando você olha para o mapa, expande o número de assuntos. E essa questão do cortar caminho te auxilia no tempo. Porque, às vezes, o que atrapalha a gente a alcançar o nosso objetivo?
a gente até alcança, né? Vamos Sim. usar aqui o símbolo do Capricórnio. Ele vai lá, ele sobe a montanha, se dedica, soa, cai às vezes, vai de novo e atinge. Mas, poxa, levou 20 anos Para chegar naquele caminho. para chegar naquele caminho. Se ele tivesse o auxílio de um astrólogo, não vou dizer que 1 ano, mas talvez 10. Olha isso, economizou 10 anos né, da sua vida, porque o que nos atrasa é a repetição de padrões. Todos nós temos padrões, até o astrólogo tem. Tem também. E tem também. E a gente tem que ficar atento, porque ao repetir padrões, a gente entra um pouco naquele ciclo do filme do Show de Truman, um pouco naquilo que ele percebe que tem um padrão, ele percebeu ali. Ele E sabe que tem, mas não consegue sair. não consegue sair daquele padrão até que ele tenta. E nós, que é aquela questão do desvelar, ou que algumas pessoas chamam de erro na Matrix, né? É quebrar esse padrão. Sair dessa possibilidade de ficar repetindo e patinando na vida. Então a possibilidade da astrologia é que você economize tempo para aqueles objetivos, melhores caminhos para os objetivos e de repente até aprender novos caminhos. Porque, de novo, a pessoa quando chega para mim com a questão de fazer o seu mapa, existe a perspectiva também, Paulo, eu estou errando nisso, estou demorando naquilo, mas qual é a novidade que você tem para mim, né? O que eu posso aprender de novo? Sim. Então tem pessoas que às vezes estão preparadas para ouvir então esse novo caminho e aí ela vai perceber uma nova potencialidade, uma nova vocação, e tudo novo é muito melhor porque você ganha ânimo para viver. E parando para pensar um pouco aqui, é um mapa. É? Um mapa. Então ali você pode encontrar tudo. Tudo. Pode encontrar literalmente o tesouro ali. Que engraçado, muito bacana. Paulo, você caminha por diversas áreas, Sim. tarô, astrologia, hipnose. Isso. Como que você consegue unir todas essas ferramentas, por exemplo, nos seus atendimentos? Dá para unir tudo isso? Dá. Já tive clientes da hipnose que foi pro tarô, veio pra astrologia, do tarô, veio pra hipnose. Agora, obviamente, né, quando a pessoa me chama para fazer, Paulo, quero fazer tarô. Tá bom, vamos fazer tarô. Você trabalha também com hipnose? Como é que isso funciona? Eu não vou jogar sujo em querer que a pessoa passe por tudo. Até porque são 3 áreas diferentes, você conhece bem o tarô, tem um alcance, uma perspectiva, e a gente tem que respeitar aquilo que a pessoa veio buscar. Porque, por exemplo, a pessoa quando vem buscar o tarô, às vezes ela quer uma resposta rápida de uma pergunta aplicada para 1 ou 2 áreas da vida. Ela não quer aquele atendimento demorado, 2 horas. Não quer se aprofundar. Não quer se aprofundar. Ela quer saber o seguinte, eu vou fazer uma pergunta e quero uma resposta. Pronto, acabou. E tá tudo bem. E tem esse alcance, o tarô tem esse alcance. Sim. Paulo, poxa, eu vim para um tratamento de fobia. Opa, então fobia... No tarô talvez não dá para fazer isso, na astrologia não dá, mas na hipnose dá. Que bacana. E quando ela vai fazendo o trabalho lá para o auxílio e chamada cura do tratamento da fobia, ela vai descobrindo, poxa, então agora que eu estou melhor desta fobia que eu vim aqui curar, né, me melhorar, me desenvolver, poxa, então eu posso também me conhecer melhor com a astrologia? Como é que isso funciona? E ela acaba perguntando. Aí, como é que é esse negócio de tarô? Que negócio é esse de cartas? Então eu deixo a pessoa livre. À vontade. À vontade. Mas é muito comum os clientes transitarem entre as 3 áreas ao longo, né, dos meus atendimentos. Eu quero crer assim, o ser humano, isso guardado a todo respeito a todas as religiões, religiosidades que estão presentes, né, seja da nossa audiência aqui, nenhuma dessas 3 áreas conflitam com nenhum dogma. Entendi. Não tem problema. Sim. Eu não preciso que a pessoa acredite ou desacredite em algo. Inclusive para o tarô. Eu preciso acreditar em um ser supremo, não sei o quê. Não. O próprio Jung estudou o tarô. Sim. Então, de novo, são áreas. Na astrologia eu sei que você falou lá alguma coisa de pontos kármicos. Tudo bem, mas se você não acredita, ela vai funcionar da mesma maneira. Então é interessante porque são ferramentas para o uso da vida, para que melhore o seu dia a dia, para que você seja um ser humano, um homem e uma mulher melhor. É autoconhecimento puro. Autoconhecimento Tarô, puro. Astrologia e a hipnose também. Tudo Também. autoconhecimento, é tudo você se autoconhecer, né? E esse autoconhecimento, né? E como a gente fala aqui, né, na Rádio Vibe Mundial, na Madrugada Astral,
A gente tem diversos comunicadores e o gostoso é isso, né? Por exemplo, assistir o teu programa, aprender sobre o tarô, aprender novas perspectivas. Não, de repente, eu vou ser uma tarólogo, um tarólogo, Sim. mas eu vou usar aquela informação que o Cláudio falou na minha vida. Sim, Poxa, exato. eu tô passando esse desafio, ou meu filho, minha filha, meu parceiro conjugal, quem é que está passando esse desafio? Então, o gostoso desse autodesenvolvimento é que você pode usar na sua vida e mais ainda partilhar com uma pessoa que você quer bem. É verdade. Paulo, dessas 3 ferramentas, tarô, hipnose e astrologia, qual foi a primeira que te tocou profundamente? Então, a que me tocou primeiro foi o próprio tarô. Eu acho que até nessa perspectiva que eu falei no começo sobre a leitura de cartas que minha mãe ensinou, fui fazer o tarô e fui estudando, continuo estudando, lendo, ganho livros sobre o tarô. Gosto muito da leitura do tarô de Marsella, ainda de ter aprendido outros, mas o tarô para mim é uma ferramenta tão gostosa, porque ela tem essa perspectiva de resposta direta, de uma resposta direta, porém profunda, que nos faz refletir, que a gente pode ter uma perspectiva, por exemplo, dentro dos arcanos maiores, olhar o lado luz e sombra. Né? Então a gente perceber que a gente tem aquele lado luz do arcano, mas também tem as sombras. Sim. Então cabe-nos não manifestar as sombras naquele momento. Sim. Dentro dos arcanos menores, olhar as atitudes e as pequenas informações que estão transitando ali. Então eu assim, gosto de todas as áreas, mas o tarô eu tenho uma paixão bastante grande. Isso, né? É engraçado que as pessoas acham que o tarô é só prever o futuro. Não. Ali consegue encontrar cenas do que você pode melhorar, da sua luz e sombra. É isso que é engraçado. Engraçado não, que é isso que é autoconhecimento, literalmente. Né? É interessante. E o tarô, assim, quando a gente está jogando para a pessoa, eu não sei se acontece contigo, né? Eu, por exemplo, vou atender alguém, eu preciso tirar para mim. Sei o que você vai falar. Quase como uma necessidade. Eu tiro para mim, para ver como é que está a minha energia, a minha perspectiva. Antes da pessoa chegar, eu tiro para ela, para perceber como que essa pessoa vai chegar, como eu devo me comportar, como um respeito para aquela pessoa e aquele universo que está chegando até mim. Sim. Aí tiro para a pessoa, e conforme eu estou tirando para a pessoa, ocorre muito arcanos que se repetem, você embaralha na frente da pessoa, e sai um determinado arcano. Você fala, meu Deus, ainda bem que eu estou embaralhando aqui para ela não achar dela, para que, né? Não vai achar que é charlatanismo. Sim. Né? E, querendo ou não, muitas das mensagens que ali saem para a pessoa é pra gente também. Eu ia tocar nesse ponto. É pra gente. Por isso, é exatamente isso. É muito incrível, porque... mas não é que você assume tudo pra você. Não é. Conforme eu estou respondendo para a pessoa, e eu gosto às vezes de fazer anotações, eu deixo papel e caneta do lado, até para entregar para a pessoa às vezes alguma coisa, um número pessoal, um arcano de vida. Então, aí eu tirando, eu falo, meu Deus, estou falando para a pessoa, mas internamente aqui, esse aprendizado é para mim. Mesmo, acontece. Literalmente acontece isso. É engraçado, né? Que a gente está ali, nós estamos ali com o consulente, mas também estamos aprendendo. Aprende ele daquele lado, e aprendemos nós desse lado. Desse lado, é muito gostoso. Sim, então, por isso que assim, eu acho que o tarô, ele tem essa beleza da iconografia, hoje com a tecnologia que a gente tem gráfica, então tem tarô de tudo quanto é jeito. De quanto é forma, modos. Então, eu tenho bastante tarô, mas tenho aquele tarô que é o meu. Que você gosta, o preferido. De tiragem, que eu me identifico com a iconografia. Se eu não me engano, ele já tirou alguma cartinha aqui para mim, você usa literalmente de Marcelo, aquele que não tem os desenhos, sabe? Então, realmente ele aprendeu tarô de verdade. Ele não vai pela simbologia. Não, ele vai pela simbologia. Sim. Mas nos arcanos menores, no que você usa, ele não tem aqueles desenhos, aquelas cenas, tá acontecendo. Como o de Crowley, exatamente, como de Tote, o mitológico. E claro, esses outros tarôs, respeitada a estrutura dele, de 22 cartas e tal, tem o seu valor e o seu aprendizado. Sim. Mas é uma questão só de identificação. Legal. Mas é muito interessante por conta disso. O tarô, ele traz uma profundidade de perspectiva psicológica e até mesmo essa conexão espiritual, que conforme você está tirando, as respostas estão vindo ali na sua frente e, de novo, terminou a consulta, a pessoa vai fazer o que está ali na resposta?
cabe a ela. Se ela vai ou não fazer. Essa resposta a gente vai dar no próximo programa. Esse programa será dividido em 2 partes. A primeira parte acabou de acontecer. Na semana que vem, o Paulo retorna para continuar esse bate-papo gostoso. Eu espero que você tenha aprendido um pouco aqui sobre astrologia e o bate-papo continua. Paulo, daqui a pouco a gente se encontra de novo, tá bom? Combinado. Pessoal, eu espero que você tenha uma ótima quarta-feira. Fiquem com Deus e até a próxima, se Ele quiser.